nome é Sérgio Novaes, eu vou dar as duas primeiras aulas para vocês sobre a estrutura da matéria. Eu vou falar especificamente sobre as partículas elementares e sobre as interações que elas têm entre si. Deixa eu começar primeiro fazendo um comentário bastante geral, que é a visão de duas pessoas que têm uma grande experiência na área de ensino de física, que são o Alonso e Finn, que eles comentam que o ensino de física hoje em dia dá uma ênfase à experiência macroscópica vivenciada pelos alunos no seu cotidiano. Só que essa abordagem ela não fornece uma visão unificadora. Ele deixa sempre a sensação de que a física é um agregado de ciências independentes, desconexas e desarticuladas. Como é que ele propõe que se resolva, de alguma forma, esse dilema? Ele sugere que a noção de partículas elementares sirva como elemento agregador a essa conjunto de matérias que compõem hoje em dia a física como ela é dada. O que ele propõe? Que seja passado para os estudantes alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, que o fato do universo ser composto de partículas com propriedades bem definidas, que tudo o que ocorre é resultado das interações entre essas partículas, que existem apenas algumas interações fundamentais e distintas, que as interações são descritas em termos de campos, e em todas as interações certas quantidades são conservadas, e as leis de conservação e a própria interação entre as partículas está relacionada a essas simetrias. Todos esses itens eu vou tentar passar rapidamente por eles e tentar dar uma noção global desse conceito integrador que é a física das partículas elementares. Primeiro, deixa eu começar dizendo que as partículas elementares têm uma importância muito grande desde a própria formação do universo. Tem grande parte do modelo cosmológico atual no qual a evolução do universo é determinada efetivamente pelas partículas e pelas interações entre elas. A gente pode ver aqui, por exemplo, que isso aqui eu estou ampliando um pouco aquela região da evolução do universo, segundo o modelo cosmológico atual. Em 10 a menos 10 segundos depois do Big Bang, nós temos partículas livres. Então, todas as partículas que a gente conhece hoje em dia, elas estariam livres e desacopladas. Em 10 a menos 4 segundos, os nucleons começam a se formar, ou seja, os prótons e nêutrons começam a surgir como agregados de quarks. Em 10 a 2, ou seja, por volta de 100 segundos, os núcleos atômicos, ou seja, os nucleons começam a se juntar para formar os núcleos atômicos. E em 10 a quinta anos, os primeiros átomos leves começam a ser formados. Então, tudo isso aqui é regido não só pelas partículas, mas pela interação que as partículas têm entre elas. Eu queria chamar a atenção de vocês também para um outro fato que é bastante relevante. A física é uma ciência muito ampla e ela tem como objeto de estudo escalas muito distintas. Por exemplo, só batendo o olho, a gente sabe que o universo hoje em dia tem 10 a 22 estrelas, ou seja, é muito grande, muito complexo e requer uma instrumentação específica, como a gente vai tentar mostrar para você para analisar. Mas não só a gente tem que tratar ou dar conta do universo com as 22 partículas, mas se você olhar, por exemplo, um grama de sal, ele tem 10 a 22 moléculas. Então, tem que ser também um objeto do estudo da física. Então, o homem está no meio de duas escalas, a microescala e a macroescala, que devem ser analisadas. Se a gente for tentar abordar tudo isso apenas com os 5 sentidos que nós temos, 3 deles são de curto alcance, vamos dizer assim, apenas a visão e a audição têm um alcance mais longo, mas mesmo assim são profundamente limitados. A gente sabe muito bem, por exemplo, que a nossa visão é capaz de identificar uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético. É só essa faixa, que a gente chama, obviamente, por luz visível, por motivo óbvio, que permite que a gente consiga explorar com a nossa visão. Então, se a gente quiser estudar todo o resto do espectro eletromagnético, isso aqui
nós vamos ter que usar outros instrumentos. E, assim, da mesma forma, a gente requer, se a gente for querer estudar o universo em todos os seus aspectos, o macro e o micro, nós temos que adotar alguns instrumentos que estendam esses nossos sentidos. E uma característica que é importante notar, que o muito grande e o muito pequeno e o muito grande, em geral, requer equipamentos muito grandes. Eu tenho aqui, por exemplo, o interferômetro que descobriu recentemente as ondas gravitacionais. A gente tem para estudar o cosmos, telescópios que são enormes, em geral, geram uma enorme quantidade de dados. Obviamente, se eu quiser enxergar uma maçã, o olho funciona muito bem. Mas se eu quiser começar a olhar a escalas bem menores, eu vou precisar ou de um microscópio óptico ou vou para o microscópio eletrônico. Mais do que isso, se eu quero penetrar ainda mais profundamente na matéria, eu preciso usar instrumentos ainda maiores, ainda mais potentes. Um deles, por exemplo, é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que produz radiação eletromagnética, fótons, capazes de penetrar muito profundamente na matéria. E, por último, o que a gente vai falar um pouco mais, nós temos os aceleradores de partículas hoje em dia, que são alguns dos maiores instrumentos existentes e, ao mesmo tempo, são aqueles capazes de analisar mais profundamente a estrutura mais íntima da matéria. Eu queria primeiro ressaltar, reproduzir aqui uma frase do Bjorken, que é um importante físico, diga-se passagem, teórico, que ainda está vivo. Ele diz que o progresso das ciências físicas tem 3 componentes: tecnológico, experimental e teórico. Eles são interligados, mas acredito que a ordem de importância é exatamente essa. Sem os avanços tecnológicos, a técnica experimental fica estagnada, e sem as validações e novas descobertas que vêm dos avanços da experiência, as melhores criações da física teórica definham. A gente tem a tendência, em geral, de minimizar um pouco a importância da ciência aplicada, ou da instrumentação, ou das novas tecnologias para as novas descobertas. Eu queria, inclusive, enfatizar um pouco mais isso, porque eu acho um ponto muito importante e, por isso, eu citei aqui o James Bjorken, que é um físico muito reconhecido, que tem essa visão com a qual eu compartilho. Então, deixa eu começar a falar um pouco sobre a instrumentação científica que a gente usa para explorar a física de partículas. Primeiro, não é impossível não mencionar um experimento pioneiro e que foi extremamente bem sucedido, tanto quanto até hoje em dia nós operamos reproduzindo de alguma forma aquele mesmo experimento, que é o experimento de Rutherford. O experimento de Rutherford, basicamente, o que ele é? Você teria um feixe, no caso de Rutherford eram partículas alfa, você tem um alvo fixo, que no caso dele era uma lâmina de ouro, e você atrás, ou posteriormente ao alvo, você tem uma série de detetores, cintiladores no caso dele, que detectam a produção dessas partículas. Agora, esse experimento pioneiro foi aprimorado, de tal forma que hoje em dia nós optamos por um formato distinto da forma de operar essas colisões, esses espalhamentos para tirar informações dela. Esse novo formato, que é chamado de anel de colisão, ele, em vez de usar um alvo fixo, ele usa o outro feixe como o próprio alvo. Então, são 2 feixes com uma grande quantidade de energia e momento que se colidem, e, a partir daí, a gente observa o resultado das colisões com detetores que agora estão centrados em torno do ponto de colisão. Deixa eu tomar, então, como exemplo o maior acelerador que nós temos em operação hoje em dia, que faz esse tipo de colisão entre prótons
contra prótons. É o LHC, o Large Hadron Collider, que fica na fronteira da França com a Suíça, no laboratório do CERN, e possui 4 desses detetores. Eu vou me deter um pouco mais sobre o detetor CMS, só para vocês terem uma ideia do que se trata a instrumentação hoje em dia. Para dar uma ideia também de dimensão dessa estrutura, esse túnel no qual correm as partículas para se chocar nesses tubos, que são aqui, os prótons correm em sentido contrário, esse túnel tem 27 km de comprimento e se situa a 100 metros abaixo da Terra, do solo. Só para operar este acelerador, nós temos um centro de controle desse porte. Agora você pode se perguntar, com uma pergunta legítima, por que a gente tem que fazer uma coisa tão grande para explorar, conhecer melhor escalas tão pequenas. Eu acho que a razão mais simples de explicar são por 2 motivos. A gente precisa fazer grande o aparato experimental, porque é a forma que a gente consegue de aumentar a energia das colisões. E por que é importante aumentar a energia das colisões? Por 2 motivos. Pela mecânica quântica e pela teoria de relatividade. A mecânica quântica diz para você que a energia é proporcional à frequência das ondas associadas às partículas. O que significa isso? Em geral, a gente só consegue explorar dimensões que são similares ao comprimento de onda da partícula que nós estamos usando como sonda. Então, eu aumentando a energia, a frequência é bastante grande, o comprimento de onda é pequeno e eu consigo explorar dimensões cada vez menores. Por outro lado, eu quero produzir partículas em laboratório que jamais foram produzidas. Aí também eu preciso de uma grande energia, porque o seu Einstein disse sabiamente que E igual a mc2. Então, para produzir uma partícula a partir de grande massa, de massa muito elevada, eu preciso gerar uma energia muito grande. Esse é o detetor, eu não vou detalhar muito ele agora, mas eu só vou dizer que eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona o detetor, fazendo um corte aqui como se fosse uma pizza nessa estrutura. Só para dar uma ideia de tamanho também da instrumentação que a gente usa, esse detetor pesa 16.000 toneladas, ele tem um diâmetro de 15 metros, um comprimento de quase 22 metros, e ele tem um campo magnético que é 10 a 5ª vezes maior que o campo magnético da Terra. Só para ter uma ideia dele aqui na caverna, para questão de escala, você pode olhar o tamanho de uma pessoa ao lado dele, e ele está na caverna agora a 100 metros abaixo da Terra. Essa é a outra fotografia dele em operação. Então, o feixe passa aqui no centro para que a colisão seja realizada exatamente no centro do detetor e os produtos da colisão saiam a partir daí. Esse detetor vai ser fechado quando estiver em operação. Isso aqui, só para ter uma ideia, é a sala de controle do detetor. Aquela que eu mostrei primeiro era do próprio acelerador e cada um dos detetores tem uma sala de controle. Essa aqui tem 84 telas para monitorar cada um daqueles subdetetores. Para que servem os detetores? Aqui é importante ressaltar de uma forma muito genérica, não vou entrar em detalhes técnicos sobre os detetores, mas o que a gente quer medir com eles? Em primeiro lugar, a gente quer medir a trajetória das partículas, e a gente usa para isso detetores do tipo de câmara de fios, detetores de silício, etc. Outra medida importante a ser feita é a energia das partículas. Para isso, a gente usa detetores que são destrutivos, no seguinte sentido, eles destroem a partícula para medir toda a energia que aquela partícula mãe tinha. E eles são de 2 tipos em geral, o eletromagnético e hadrônico. O eletromagnético mede a energia eletromagnética e o hadrônico a característica dos rados, que a gente vai ficar mais claro um pouco mais tarde. E a gente procura medir o momento das partículas, simplesmente mudando a curvatura dessas partículas no campo magnético, por isso que a gente tem um campo magnético solenoidal com esse objetivo. E o que a gente procura fazer é identificar as partículas que estão num determinado evento.
Eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente consegue fazer isso, usando essa esquemática daquele corte do detetor que eu disse. O que acontece? O detetor é feito em fatias sobrepostas uma à outra. Nós temos na parte mais central o que a gente chama de detetor de traço, que é o silicon tracker. Em seguida vem o calorímetro eletromagnético. Em seguida, o calorímetro hadrônico, ou seja, esse mede o traço, esse mede a energia eletromagnética, esse é a energia hadrônica. Este aqui é o solenoide supercondutor, que mantém o campo forte aqui no meio. E depois nós temos ferro com detectores cintiladores que mede as partículas que conseguiram vencer todos esses detetores centrais. Em geral, é uma só partícula conhecida que consegue vencer tudo isso, que é o próprio μ. Então, o elétron, como é que o elétron se manifesta em um detetor como esse? Ele se manifesta da seguinte forma: como ele tem carga elétrica, ele faz uma curvatura no detetor de traço, ou detetor de silício, e ele deposita toda a energia dele no calorímetro eletromagnético. Em geral, a gente costuma dizer que o míon, depois eu falo do míon logo em seguida, mas o fóton, para comparar com o elétron, qual é a característica dele? O sinal que ele deixa no calorímetro eletromagnético é muito próximo do elétron, porque os dois perdem a sua energia gerando uma cascata elétron-fóton, e essa cascata que transmite energia para as fotomultiplicadoras e daí a gente obtém a informação. A grande diferença dele é que ele não deixa um traço, não faz curvatura no tracking e não deixa sinal no detetor de tracking, porque ele não tem carga e ele só aparece, então, como um calorímetro eletromagnético sem associado ao traço da partícula. O muon, por exemplo, tem uma característica bastante diferente. Apesar dele ser simplesmente um elétron 200 vezes mais pesado, as características dele, mas isso faz com que a interação dele com a matéria seja muito distinta. Então, essa é a partícula que vai passar por todos os detetores e vai deixar sinal nas câmeras de muons lá na frente. Os hadrons carregados. O que é um hadron carregado? Por exemplo, o próton é um hadron carregado. O que ele vai fazer? Ele vai, como tem carga, ele vai ter curvatura e deixar sinal no tracking e vai depositar a energia toda dele no calorímetro eletromagnético, o calorímetro hadrônico. Por outro lado, o hadron neutro não faz essa curvatura, não deixa o traço, ele passa aqui invisível e me deixa a deposição de energia total no calorímetro eletromagnético. Então, com isso, a gente pode medir a energia do hadron pi. No final da história, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de um evento, que é o conjunto de sinais que uma dada colisão deixou nesse conjunto de detetores. Essa aqui, em particular, é um sinal que evidenciou a descoberta do bóson de Higgs decaindo em 2 fótons. Então, aqui eu tenho o sinal dos 2 fótons, bastante limpo, bastante claro, e depois da análise física, a gente descobriu que, na realidade, isso estaria associado à produção do bóson de Higgs, que levou o Nobel em 2012. Só para ter uma noção mais clara das etapas envolvidas nessa aventura, você começa primeiro com a sinalização das partículas nos detetores. Ou significa, a gente vai começar com uma grande quantidade de dígitos, certo? A gente vai ter que passar do bit, da digitalização dos detetores, para quantidades físicas que a gente conhece. Então, isso vai requerer um grande alinhamento do detetor, uma grande calibração de cada um dos subdetetores, etc. Daí, a gente vai ter que fazer a reconstrução da passagem dessa partícula no detetor. Significa que a gente vai ter que reconhecer o padrão
das trajetórias das partículas que elas deixam no detetor, e a gente, com isso, vai tentar identificar a partícula. Então, depois desse processo todo, é que a gente vai fazer efetivamente o que a gente chama de análise física. O que significa isso? A gente vai, depois de todo esse processo, pegar o dado que foi obtido da colisão e comparar com os modelos teóricos, com os modelos fenomenológicos que propõem uma explicação para um dado evento que a gente encontra no acelerador. Eu queria só dizer que essa ideia de aceleradores, essa ideia de instrumentação, ela vai para além da física de altas energias. Hoje em dia, o conceito de acelerador, o conceito de radiação interagindo com a matéria, ele está, hoje em dia, em qualquer laboratório médico, você tem máquinas que emprestaram os mesmos princípios básicos com os quais a gente investiga a estrutura mais íntima da matéria, utilizado como spin-off, como a gente chama, para a física médica, para a saúde em geral. Obrigado.